Olá, boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 19 de dezembro. Na sessão de encerramento do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal faz balanço dos processos e dos desafios enfrentados pela Corte ao longo de 2023. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou a resiliência das instituições para superar os ataques antidemocráticos sofridos em 8 de janeiro. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. O Supremo decide que a implementação do piso da enfermagem deve ser regionalizada para profissionais do setor privado. O partido contesta no STF o afastamento do presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E ainda, ministro Luiz Roberto Barroso lança novo plano estratégico do Programa de Combate à Desinformação para biênio de 2023-2025. O ano judiciário de 2023 foi encerrado nesta terça-feira. Na última sessão do Supremo, que contou com a participação do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um balanço dos processos e dos desafios enfrentados ao longo do ano e destacou a resiliência das instituições para superar os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Confira na reportagem de Evne Araújo. O ministro Luiz Roberto Barroso iniciou o discurso falando sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O dia da infâmia, na feliz expressão da ministra Rosa Weber, foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições. E esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas, sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições. 8 de janeiro, inclusive, foi responsável pelo acréscimo nos registros de ações penais. Entre 2019 e 2022, o STF recebeu, em média, 3 processos desta classe por ano. Já em 2023, foram recebidas 1.362 ações penais. Em 2023, o STF recebeu 78 mil processos, entre originários e recursais. Os ministros proferiram 101.970 decisões, 17 mil colegiadas e 84 mil monocráticas. Segundo o presidente, o volume de trabalho força o uso de decisões individuais. Barroso explicou o motivo delas, que recentemente foram questionadas pelo Senado Federal. Com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar, é materialmente impossível. De modo que as decisões monocráticas, elas são um imperativo da realidade do tribunal e das circunstâncias que nós vivemos, e só poderia ser diferente se se reduzisse dramaticamente as competências do Supremo Tribunal Federal. No plenário foram realizadas 78 sessões presenciais e 64 virtuais. Ao todo foram julgados 8.527 processos. Na primeira turma foram realizadas 8 sessões ordinárias e 44 virtuais, com 4.690 processos julgados. Na segunda turma foram realizadas 12 sessões ordinárias e 42 sessões virtuais, com 5.019 análises de casos. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou ainda os principais julgamentos realizados pelo STF nos últimos 3 meses. Entre eles, a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, a fixação de regras para a demarcação de terras indígenas, a obrigatoriedade do fornecimento de transporte gratuito em dias de eleições e o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional da situação do sistema carcerário brasileiro. E
determinamos ao governo federal que em 90 dias elabore um plano para enfrentamento desse problema do excesso de entrada, da má qualidade das vagas e da permanência além do tempo, e já previmos que, apresentado o plano pela União Federal, os estados também terão um prazo de 90 dias para apresentar o seu próprio plano. Considero que esse é um precedente importante no enfrentamento da questão prisional no Brasil. Esse é um problema global, o equacionamento da questão carcerária e do hiperencarceramento, mas acho que nós vamos conseguir avançar nessa matéria. Nessa sessão de encerramento, o presidente da Corte também apresentou o novo plano estratégico do Programa de Combate à Desinformação do STF. As informações com o repórter Renato Rosa. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o trabalho contra a desinformação, iniciado nas gestões anteriores da ministra aposentada Rosa Weber e do ministro Luiz Fux, não para. O novo plano segue até 2025. Está dividido em 3 eixos: compreender a desinformação, reduzir o impacto das narrativas desinformativas e recuperar a confiança das pessoas. Com 21 projetos nesse sentido, o Supremo vai desenvolver iniciativas de defesa da ordem democrática e constitucional, contra discursos de ódio e práticas de contestação democrática e de assédio às instituições, a partir de uma perspectiva multidisciplinar e abrangente. Nós estamos avançando no enfrentamento desta que é talvez a pior epidemia, ou uma das piores epidemias do momento histórico que estamos vivendo, que são as campanhas de desinformação e os riscos que elas oferecem para a democracia e para os direitos fundamentais. Um esforço, Dr. Paulo Gonet, para que mentir volte a ser errado de novo e, portanto, que as pessoas possam divergir em relação aos fatos, mas sem poderem criar narrativas falsas que deem sustentação às suas crenças. O plano também inclui uma agenda positiva de promoção dos valores constitucionais e dos direitos fundamentais, de desenvolvimento da cultura democrática, do pluralismo político, da tolerância e da paz social. Ainda nessa sessão, os ministros decidiram que a Justiça Estadual pode extinguir processos judiciais de dívidas de pequeno valor. Para o plenário, deve prevalecer a eficiência da administração pública, já que muitas vezes o valor é menor que o custo da ação de cobrança. Repórter Viviane Novaes. Os ministros julgaram um recurso sobre a possibilidade de aplicação da tese de que o judiciário não pode, com base em normas estaduais, extinguir ações de execução fiscal ajuizadas por municípios, levando em conta o valor da causa. O município de Pomerode, em Santa Catarina, questionava uma decisão da Justiça Estadual que não aplicou essa tese e extinguiu uma ação de execução fiscal contra uma empresa de serviços elétricos com base no baixo valor da dívida e no custo da ação judicial. Segundo a ministra relatora Carmen Lúcia, não é razoável sobrecarregar o judiciário com demandas que podem ser resolvidas por meios extrajudiciais. O plenário do STF considerou legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor. Os ministros fixaram uma tese de repercussão geral, que vai valer para todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. De acordo com a tese, a execução fiscal pode até ocorrer, mas o ajuizamento dela vai depender da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e também do protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa. Outro ponto prevê a possibilidade de suspensão do processo. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. STF decide que piso da enfermagem deve ser regionalizado para profissionais do setor privado. Assunto para o próximo bloco. Até já. Por
maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a implementação do piso da enfermagem deve ser regionalizada para profissionais do setor privado. O STF também manteve como referência a jornada de 44 horas semanais. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Com a decisão, o piso nacional da enfermagem, instituído por lei em 2022, no valor de R$ 4.750, não muda. O impasse estava no pagamento aos profissionais seletistas que trabalham em hospitais privados. Em sessão do plenário virtual, os ministros analisaram 7 recursos que questionavam a decisão do Supremo, que fixou critérios para a aplicação do piso. O relator do caso foi o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou no sentido de que o piso correspondia à remuneração mínima que deveria ser feita com base na soma do vencimento do cargo com verbas de caráter permanente. Também defendeu a redução da carga horária de 44 para 40 horas. O ministro sugeriu ainda estender o critério a todos os profissionais seletistas. Mas acabou prevalecendo o voto do ministro Dias Toffoli. Ele entendeu que o piso deveria ser aplicado de maneira regionalizada, respeitando as regras de cada estado e por meio da negociação entre patrões e trabalhadores. Toffoli defendeu 44 horas semanais como referência e também autorizou a redução salarial com o pagamento proporcional do piso quando houver redução de jornada. No caso dos profissionais do setor privado, o ministro votou no sentido de que seja realizada negociação coletiva para definir o pagamento do piso. Se não houver acordo, fica autorizada a abertura de dissídio coletivo. Acompanharam esse entendimento os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Ficaram vencidos o relator Luiz Roberto Barroso e os ministros Edson Fachin, André Mendonça e Carmen Lúcia. O PSD, Partido Social Democrático, acionou o Supremo para questionar a ordem de afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Para o partido, a decisão da Justiça do Rio de Janeiro colocou em risco toda a cadeia econômica, produtiva e a organização do futebol no país. Renato Rosa. Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF no dia 7 deste mês. A Justiça do Rio de Janeiro atendeu o pedido de ex-dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça julgou ilegal um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Rio de Janeiro, em março de 2022, que havia garantido a presidência a Edinaldo Rodrigues por 4 anos. Segundo a Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público não poderia interferir nos assuntos internos da Confederação, uma entidade privada. Na ação apresentada ao Supremo, o PSD defende a legitimidade do MP para promover o termo de ajustamento, com o objetivo de regular a situação que afeta o interesse público e a sociedade. O partido também sustenta que a nomeação de um interventor na CBF viola a autonomia das entidades esportivas. O ministro Luiz Fux se declarou impedido para ser o relator da ação e o processo foi redistribuído para o ministro André Mendonça. No pedido de liminar para suspender a decisão da Justiça do Rio, o partido aponta o risco de a FIFA aplicar sanções à CBF e sustenta que isso poderá ter efeito desastroso para o futebol profissional brasileiro, impedindo a participação de seleções e clubes em campeonatos. O PSD apontou que o futebol movimenta quase 53 bilhões de reais na economia e arrecada 761 milhões de reais em impostos, e que o país do futebol não pode ser suspenso no cenário mundial. A Caixa Econômica Federal e o Ministério Público do Trabalho firmaram um acordo na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. A conciliação pôs fim a uma ação civil pública ajuizada há mais de 10 anos. O acordo prevê a convocação de 200 pessoas aprovadas em concurso público da Caixa. Anderson Conrado. A celebração do acordo foi conduzida pelo ministro Alexandre Ramos, vice-coordenador do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho.
o Sejusc-TST. Ao assinar o termo, a Caixa Econômica Federal, representada pelo diretor jurídico Leonardo Groba Mendes, comprometeu-se a promover a contratação de 200 pessoas aprovadas em concurso público entre 2006 e 2012. São vagas para os cargos de advogado, engenheiro, arquiteto e agrônomo, e devem ser preenchidas no prazo de até 1 ano. Esse nosso acordo serve para corrigir essa distorção no sentido de dar o pleno emprego para essas pessoas, de forma que elas possam agora ter uma vida mais tranquila e sem aquele receio da judicialização, que é natural. Sem esse patrocínio do Sejusc, seria impossível colocar as partes para conversarem e, portanto, chegarem a uma pacificação, uma conciliação. Então, sem isso, seria impossível, praticamente impossível, chegarmos a bom termo nessas ações, e ainda mais considerando ações coletivas que envolvem milhares de pessoas. Entre outras obrigações previstas, a Caixa não deve mais realizar concurso público para cargos de carreira profissional exclusivamente com a finalidade de formação de cadastro de reserva. Também ficou acordada a inserção em futuros editais da reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras, assim como os demais grupos sociais, de acordo com a lei. Segundo a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, uma das partes no processo, o acordo é uma conquista não só para a categoria, mas para toda a sociedade. A gente consegue hoje com que a Caixa, que é um dos maiores empregadores de arquitetos e arquitetas do país, ela abre esse diálogo, ela promove com que a gente possa garantir melhores condições de trabalho, para o arquiteto e arquiteta, mas também o papel social que a instituição tem e que demanda por esses profissionais. Então, a gente sabe que a gente está ganhando muito mais nesse acordo quando a gente enxerga que as cidades brasileiras estão ganhando com isso, O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão do órgão especial para encerramento das atividades do ano, que foi marcado pelo aumento de produtividade. Confira na reportagem de Daniel Vasques. 2023 chega ao fim com mais de 486 mil processos julgados pela Justiça do Trabalho, 32 mil julgamentos a mais que o número de processos recebidos. A grande quantidade de julgamentos fez com que o acervo processual do Tribunal Superior do Trabalho caísse 7,5% em comparação a fevereiro de 2023. Os dados integram o relatório parcial de gestão da Justiça do Trabalho e foram apresentados pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, durante a última sessão do ano do órgão especial. O presidente do TST destacou ainda o papel do tribunal em garantir o direito ao trabalho decente com base no princípio fundamental do valor social do trabalho e a parceria entre os diferentes poderes da República. O esforço empreendido para avançar na qualidade da prestação jurisdicional do nosso tribunal resultou no reconhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça com a outorga do troféu categoria Diamante do Prêmio CNJ de Qualidade 2023. O que evidencia a excelência da prestação jurisdicional por parte desse Tribunal Superior, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou que somente em 2023 a Corte Trabalhista homologou 1.500 acordos de conciliação, o que representa um volume total de 400 milhões de reais. Com os acordos de cooperação técnica, nós conseguimos que houvesse a desistência de mais de 10 mil processos. A AGU, Petrobras, Volkswagen, desistências de processos que aguardavam na vice-presidência uma solução que já demorava mais de 10 anos. Está valendo a pena, porque o volume é imenso. Estamos proporcionando que haja, naturalmente, a solução de conflitos por um método adequado. Durante a sessão, também foi lançada a campanha Férias Sem Trabalho Infantil, voltada à proteção de crianças e adolescentes. Elaborado em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil,
O material será distribuído em locais de grande circulação de turistas, como aeroportos e rodoviárias interestaduais, durante o período de férias escolares. A campanha estimula a população a combater o trabalho de crianças e adolescentes. Por meio de um QR Code, que também está disponível aí na sua tela, é possível acessar canais de denúncia do Ministério Público, do Governo Federal e da Justiça do Trabalho. O material divulga ainda o Disque 100, canal voltado a denúncias de violação dos direitos humanos. É uma questão muito séria, uma realidade que vemos e presenciamos no Brasil, do trabalho infantil efetivo, que aumenta muito nas férias, quando há uma conjunção de fatores negativos, que é o aumento do turismo, o aumento das festividades e a exigência, infelizmente, ainda desse trabalho infantil para suprir as carências, as necessidades e a desigualdade que é existente ainda no nosso país. A seguir, a gente mostra como foi o encerramento do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Voltamos em instantes. A sessão da Corte Especial marcou o encerramento do ano judiciário de 2023 no Superior Tribunal de Justiça. As informações com a repórter Marina Campos. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, fez um balanço do desempenho do STJ em relação ao número de processos recebidos e julgados durante o ano de 2023. Ao todo, até o dia 18 de dezembro, o STJ recebeu quase 458 mil processos, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano passado. Foram julgados 426.500 processos. Atualmente, mais de 318 mil processos estão em tramitação nas diversas unidades da Corte. Em relação ao cumprimento de metas nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, em 3 categorias o STJ alcançou destaque. São elas a meta 10, que trata de ações ambientais, a meta 9 sobre inovação e apenas um processo está pendente de julgamento para alcançar a meta 11, que se refere à subtração internacional de crianças. Para a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a demanda na Corte segue crescente e, na mesma medida, impõe desafios para que o STJ responda à altura. E isso demonstra e reafirma a necessidade que o STJ tem de regular a Emenda Constitucional 125 de 2022, que instituiu a arguição de relevância da questão federal para a admissão do recurso especial. Mas sem efetivamente vencermos a regulamentação no nosso filtro, creio eu, não conseguiremos reduzir o nosso acervo na medida em que necessitamos. Estejam certos de que nós continuaremos a buscar outras soluções inovadoras que vamos encontrar a fim de que no ano de 2024 o tribunal siga oferecendo um serviço público de qualidade e eficiência para todos os jurisdicionados. Com o início do recesso forense, os prazos processuais ficarão suspensos no STJ a partir do dia 20 de dezembro e voltam a fluir em 1º de fevereiro de 2024. E teve lançamento de livro no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra substituta Edilene Lobo recebeu ministros e autoridades para apresentar a obra que trata de tecnologia em decisões judiciais. O repórter Guilherme Glória acompanhou. A ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, lançou a obra Direitos Fundamentais e Inteligência Artificial, reflexões sobre os impactos das decisões automatizadas. O livro traz uma reflexão sobre o uso dessa tecnologia em decisões, como explica a ministra Edilene Lobo. Nós trabalhamos o conceito de inteligência artificial, colocamos os direitos fundamentais no centro do debate, e exploramos um tema que é a utilização dos algoritmos no mundo da política. A coautora da obra, Núbia Franco de Oliveira, destacou os desafios de escrever sobre o tema. O meu intuito, juntamente com a ministra Edilene Lobo,
foi trazer também uma visão que não teme se posicionar. A ministra Carmen Lúcia fez o prefácio do livro, lançado no espaço Ministro Sepúlveda Pertence, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você.